Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa aula de trabalho de conclusão de curso 1. Nessa aula, como eu havia prometido para vocês, a gente vai começar então um ciclo de palestras que vão auxiliar, e a gente trouxe aqui então pessoas renomadas, com bastante experiência, que vão fornecer a experiência deles para auxiliar vocês no processo de tomada de decisão, entender melhor o papel de vocês para o trabalho de conclusão de curso. Então eu tenho o prazer aqui hoje de receber o professor Alessandro, que foi professor de vocês aí de Planejamento e Controle da Produção 1 e 2. Muito obrigado, professor Alessandro, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, professor Aníbal, pelo convite de vir participar aqui. Sempre um prazer. Muito obrigado. Então, nesse espírito de colaborar com a formação dos nossos alunos, para que os nossos alunos entendam um pouco melhor o papel do TCC na formação deles, por favor, o senhor poderia contar um pouco sobre a sua história profissional, a sua carreira acadêmica? Eu sou engenheiro de produção, né? Formado pela Universidade de São Paulo. Eu estudei na USP em São Carlos, na época era engenharia de produção mecânica. Após isso, eu iniciei o meu mestrado também. Eu trabalhei, né? Eu fiz 2 anos de mestrado também na engenharia de produção. E aí também o doutorado, né? Foi na USP em São Carlos, só que durante um período eu fiquei na Universidade do Porto. Tive a oportunidade de ir para Portugal. Fiquei um período lá, também desenvolvendo parte do meu doutorado. E aí depois, né, eu voltei para o Brasil e aí eu consegui finalizar. Gostaria que você contasse um pouco mais para os nossos alunos como é que foi essa experiência do TCC. Na minha época, né, eu utilizei um pouco da minha iniciação científica para poder fazer o meu TCC. Essa era uma opção dentro do meu curso. Para conseguir, né, fazer o TCC, você poderia usar os estudos desenvolvidos na iniciação científica. O tema macro que eu sempre estudei, que eu sempre trabalhei, inclusive que hoje eu trabalho, é produção enxuta. Tá certo. E aí, o que o TCC, como é que foi a questão de fazer o TCC, o que ele lhe acrescentou de conhecimentos, habilidades, atitudes? Eu acho que antes, né, você tem várias disciplinas que ocorrem num curso de engenharia, mas você ainda não tem a oportunidade de pôr aquilo em algo prático, digamos assim, né? Então eu acho que o TCC é o primeiro passo para te ajudar a juntar as ferramentas que você vê ao longo de um curso de engenharia, que são muitas ferramentas, né? Você vê diversas áreas, finanças, áreas de produção, áreas, né, de economia, engenharia de produção, ela aborda várias áreas. E aí a primeira oportunidade que você tem de juntar esse conhecimento, né, e começar a aplicá-lo. Até então, né, o conhecimento para mim, queira ou não queira, ele era meio solto. Eu tinha feito várias disciplinas, né, na engenharia, no caso era engenharia de produção mecânica, né, várias disciplinas voltadas à engenharia mecânica também. E o TCC me deu a oportunidade de começar a linkar, né, aquilo que eu via na universidade, aquilo que eu via nas disciplinas. Será que o TCC... O que ele forneceu para o seu mestrado, doutorado? Que vivências que ele trouxe? Eu já vinha da iniciação científica, por isso, na minha opinião, a iniciação científica também é importante. Ela foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Depois disso, isso me levou a começar a desenvolver um trabalho em uma área que eu começava a ter conhecimento e começava a gostar daquela área, que era trabalhar na área de produção enxuta. Então, eu peguei a iniciação científica, comecei a aplicar de forma bastante simplista num TCC e a partir daí, de ter aprendido a gostar daquela área e ter um conhecimento ainda bastante vago sobre o assunto, isso me levou agora no passado, a tentar me aprofundar naquela área. Então, a partir disso, tudo que eu comecei a estudar. No meu caso em particular, né, eu saí da iniciação científica e do TCC, que era bem geral sobre a questão de produção enxuta. Eu conheci as ferramentas de produção enxuta e aí, quando eu fui para o mestrado, aí eu comecei a me especializar, né? O meu mestrado, o tema, ele foi voltado para Kanban, dimensionamento de estoques. Mas isso veio por quê? Porque eu conheci dentro do TCC e da iniciação científica, eu comecei a pesquisar sobre produção enxuta, conheci as diversas ferramentas que a produção enxuta tem, tá? Mapa de fluxo de valor, Kanban, gestão visual, né? Todas aquelas ferramentas, né, que os alunos da Univesp veem ao longo do curso. E a partir daí eu comecei e falei, bem, eu tenho esse conjunto de ferramentas e essa área que eu gosto, né? Vendo a partir do TCC, eu gostei disso. Então aí eu comecei a me direcionar o meu mestrado. Então, ele começou a dar o meu norte. Na realidade, ele deu o norte para que eu conseguisse seguir uma carreira. Essas ferramentas, evidentemente, têm um cunho prático tremendo. Essa bagagem toda fez diferença, eventualmente,
na sua carreira, no sentido de, por exemplo, isso pode ser aplicado em empresas, né? Eu não sei se durante o seu mestrado ou doutorado houve essa aplicação. Houve sim, até porque eu tive a oportunidade, né, de desenvolver tanto o meu mestrado como o meu doutorado trabalhando, né, desenvolvendo projetos em empresa. Então, todas essas ferramentas, né, que eu acabei gostando, né, a trajetória, então, em resumo, você, na minha opinião, né, você vê na universidade um conjunto enorme de ferramentas, né, um conjunto de diversas áreas. O TCC, ele começa a te direcionar, bem, o que eu gosto? Então, eu gosto de determinada área. Quais são as ferramentas existentes nessa área? Começo a aplicar em determinado problema. Quando eu fui para o mestrado, né, o que eu comecei a desenvolver? Falei, olha, eu gosto dessas ferramentas, já vi no meu TCC essas ferramentas, agora eu quero me aprofundar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado mais prático, tanto o mestrado como o doutorado, né, nas minhas teses e dissertações, tem lá os estudos de caso que eu desenvolvi em diversas empresas. E eu fui desenvolvendo estudos de caso e aplicando aquelas ferramentas, né, que eu tinha visto lá no meu TCC de forma bastante simples ainda, que eu fui aplicando na prática, vendo quais eram as dificuldades na prática da aplicação, como eu conseguia, né, porque eu sempre acho assim, o conhecimento ele sempre aplica na prática, né? Tem algumas pessoas que falam, na prática, né, a teoria é diferente. Não, eu acho que na realidade você tem que ter conhecimento suficiente para pegar a teoria e aplicar ela na prática. É isso que, né, depois eu consegui fazer. No meu TCC, de forma, novamente, né, você está começando a aprender a fazer isso, a pegar essa teoria e conseguir transformar ela em prática. Quando eu fui já para o mestrado, eu comecei a pegar isso e aplicar nas empresas mesmo, né? Ir lá, pegar uma demanda real, pegar lá uma ferramenta de previsão de demanda, fazer a previsão, dimensionava o estoque e falar para a empresa produzir aquela quantidade de produtos, né? E aí, professora Sandro, que temas que seriam interessantes hoje? Na minha época, né, como eu já passei dos 40, digamos assim, a gente falava muito, produção enxuta era a grande novidade, né? Você tem ali final dos anos 90, tal, produção enxuta era a grande novidade, que todo mundo trabalhando, as novas ferramentas, né? Não que ela tenha deixado de existir, mas hoje existe, né, um novo, digamos aí uma nova, que o pessoal está falando, uma nova revolução industrial, que é a indústria 4.0. E isso começa a abrir portas para as pessoas, né, trabalharem outros temas, né, que não diferentes um pouquinho do que eu trabalhei lá, temas mais voltados talvez à questão da indústria 4.0, né, a questão da internet das coisas, né. Hoje a gente tem um mundo um pouco mais, né, diferente daquilo que eu tinha naquele momento, né. Então eu acho que talvez se eu tivesse na graduação hoje, se eu pudesse voltar no tempo, o meu foco seria voltado para ferramentas, práticas, direcionado a essa nova revolução que a gente está vivendo, que é a indústria 4.0, que ela deve ditar, eu acredito, né, as novas regras aí da questão de produção, deve revolucionar todas as formas como a gente vê a questão de fabricação de produtos. Hoje a gente trabalha muito a questão, né, de falar das impressoras 3D, né, dos produtos impressos, né, então é uma nova era. Agora, teria alguma dica para as pessoas que querem desenvolver um bom trabalho? O que quer dizer? Qual que é a diferença entre um bom e um mau trabalho de TCC? Como que a pessoa pode aproveitar bem esse momento? Ok, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida, tá? Tem aqui nos nossos slides, vai estar aparecendo para os nossos amigos lá que estão assistindo na Univesp, assistindo nossos vídeos. Então, o primeiro ponto que eu falava é o seguinte, você não pode enxergar o seu TCC como uma barreira à sua formação. Então, um bom trabalho de TCC é aquele que o aluno começa a olhar o TCC como algo que vai agregar valor para ele. Se ele começar a olhar o TCC como uma barreira para a formação dele, do tipo, eu tenho que fazer o TCC para me formar, tudo bem, ele é uma condição, mas ele não pode ser uma barreira, né? Na realidade, é uma etapa colocada para que você consiga, né, angariar conhecimentos, né, no seu processo de crescimento, né, crescimento depois no trabalho, etc. Então, o primeiro passo que eu falaria, a primeira dica de um bom trabalho de TCC, é aquele que eu olho e falo, o TCC não é uma barreira para mim, ele vai me ajudar a conseguir crescer, né, depois no futuro profissionalmente. O segundo ponto que eu coloco assim, é importante que o TCC seja um trabalho prático, tá? Ou seja, está aparecendo até nos nossos slides lá, né?
o pessoal trocando pneu do carro de Fórmula 1. Ou seja, né, como eu aprendo a trocar um pneu de carro? Né? Eu posso fazer um monte de teoria sobre como se troca pneu de carro, mas eu só vou aprender mesmo na hora que eu pôr a mão na massa lá e ir lá, né, e pôr o macaco, erguer o carro, ir lá, né, trocar, para ver as dificuldades. Então, um bom trabalho de TCC também, na minha opinião, deve abordar a questão prática. Uma terceira ponto que eu colocaria é era o aluno, né, uma sugestão para o aluno da Univesp, é que ele tente escolher uma área que ele goste e tente aplicar o máximo número de ferramentas possíveis que ele viu ao longo do trabalho dele. Então, por exemplo, vamos dizer que ele queira trabalhar, existem diversas áreas, né? Primeiramente, ele precisa escolher uma área que ele goste. Isso é um ponto importante, né? Desenvolver o TCC numa área que ele goste. Então, a primeira coisa, ele precisa desenvolver nessa área que ele goste e aí aplicar diversas ferramentas, né? Um exemplo que a gente tem, né, de ferramentas, por exemplo, vamos supor que a gente queira trabalhar com a questão de redução de refugos em uma linha de montagem. Você tem diversas ferramentas vistas ao longo do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Por exemplo, ele pode trabalhar com mapeamento de fluxo de valor, ele pode trabalhar com a questão de simulação, ele pode trabalhar com ferramentas como, por exemplo, Poka-yoke, diagrama de Chikawa, 5 porquês, análise de causa-raiz. Então é importante ele juntar todas aquelas ferramentas e aplicar. É o momento que ele tem, é o primeiro momento que ele tem agora de um trabalho prático, ele juntar esse conhecimento. Então, né, mais um requisito, na minha opinião, para desenvolver um bom trabalho. E, por último, ele tentar ter resultados mensuráveis. Né? Falar assim, olha, eu peguei um determinado problema, né? Eu estava lá um problema, por exemplo, de dimensionamento de estoques, e aí eu consegui, aplicando diversas ferramentas, apliquei lá um Kanban, fiz uma simulação, etc., e aí eu consigo, né, mostrar ou demonstrar que eu consigo reduzir em 30% o estoque, sem ter qualquer prejuízo na questão de entrega no produto, na questão, né, de atraso de fornecimento, não afetar nenhum desses indicadores. Então, eu acho essas questões, se o aluno pensar bem essas questões, olhar dessa forma, eu acho que ele consegue desenvolver um bom trabalho de TCC. Muito interessante, realmente são elementos importantes aí para a gente conseguir um bom trabalho, né? E aí eu queria saber o seguinte, quando você, o que motivou a ter uma trajetória acadêmica, quer dizer, parte acadêmica e parte na empresa? Como que surgiu essa motivação, né? O que isso acrescentou na sua formação também? O grande benefício da questão acadêmica é você poder trabalhar e sempre trabalhar com temas que você gosta. Às vezes na empresa, né, eu sempre falo assim, na empresa você tem que cumprir uma certa série de requisitos que a empresa te cobra e às vezes eu acho que na empresa as questões são um pouquinho são às vezes repetitivas, são, né, trabalhos um tanto repetitivos, que fazem parte, né, do mundo empresarial, é necessário fazer. Na academia, a gente tem uma abertura um pouco maior para sempre estar pesquisando, né, vendo as novas novidades, por exemplo, agora a indústria 4.0. Então, abre margem para a gente você ter um pouquinho mais de liberdade para estar, às vezes, trocando de assunto, de pesquisa, tentando sempre estar ali na vanguarda dos novos assuntos que estão surgindo. Então, isso me levou a gostar da carreira acadêmica, né? Por isso que eu acabei fazendo mestrado e doutorado e gostei desse lado, né? E achei, né, durante algum tempo eu fiquei em empresa, trabalhei na Embraer, trabalhei numa empresa de consultoria chamada Omnis durante vários anos, mas aí, tendo os dois lados em mão, o lado empresarial, né, de trabalhar em empresas, e o lado acadêmico, eu acabei optando, né, o meu perfil. É o meu perfil. Eu acho que o perfil acadêmico se encaixa melhor ao meu perfil. Eu sempre falo assim, não existe o certo ou errado. Você precisa escolher aquilo que é melhor para você. Eu acho que é por isso que é até interessante, às vezes, voltando um pouquinho, um aluno fazer uma iniciação científica, né? E isso pode ajudá-lo a conhecer um pouquinho a carreira acadêmica e entender um pouquinho sobre ela. E aí ter até mais informações para conseguir lá na frente conseguir decidir. Professor Alessandro, eu queria agradecer aí, foram muito instrutivas as suas dicas aí para os nossos alunos da Univesp. Acredito que eles vão gostar muito dessa nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição. Obrigado. Então, alunos da Univesp, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e, como eu falei,
A entrevista é para a gente compartilhar experiências e vocês poderem aproveitar mais, vivenciar, através das experiências dos outros, as possibilidades que vocês têm aí para trabalho de conclusão de curso. Obrigado e até a próxima aula.